Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar início, né, ao capítulo 19 de 1 Reis. Finalizamos já o capítulo 18, né, que ficou com aquela mensagem importantíssima sobre a misericórdia de Deus, né? Como Deus foi misericordioso com aquele povo, ao ponto de perdoá-los antes mesmo do sacrifício ter sido realizado. Então, acredito que, né, para todo mundo, essa foi uma das mensagens mais importantes que tivemos aí com a finalização do capítulo 18. Antes de começarmos o capítulo 19, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, com o privilégio, meu Deus, de podermos falar sobre o Senhor, de podermos conhecer mais de Ti e, principalmente, meu Deus, de sabermos aquilo que o Senhor tem para nos falar. E mais uma vez, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada uma, meu Deus, que está aqui nesse grupo, que está aqui nessa meditação. Toca, meu Deus, em nós, para que, meu Pai, durante essa meditação, que o Senhor venha falar e que nós venhamos ter ouvidos espirituais e sensíveis para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque, meu Deus, muitas vezes aquilo que a gente fala pode parecer que naquele momento não sirva para a gente, mas pode servir para alguém que está aqui, ou para alguém que vai assistir, ou até para nós mesmos, para em algum outro momento da nossa vida, ou para também nós termos uma palavra, meu Deus, para passar para outras pessoas. Afinal, meu Pai, o que a gente está fazendo aqui é para nos fortalecer, mas para também nos edificar a tal ponto, meu Deus, de poder nos servir como instrumento nas mãos do Senhor para salvarmos outras pessoas. Porque, meu Deus, é para isso, meu Pai, que o Senhor nos sela com o Teu Espírito, meu Deus. É para a gente salvar. Claro, nos mantermos até o fim, porque a nossa salvação ela é conquistada diariamente. Mas, com certeza, meu Deus, também para salvarmos. Então, eu peço, meu Pai, que seja sempre o Senhor conduzindo aqui, que a gente venha colocar de lado os nossos achismos, nossos egos, porque, meu Deus, o que tem que prevalecer aqui é a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Eu entrego, meu Deus, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser dito hoje aqui nessa meditação em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa Bíblia aqui minha, essa daqui tem capítulo, né? A outra não tinha, não tem a divisão. Então, começa falando, né? Jezabel, não tem título, desculpa, falei errado. Não tem um título. Jezabel ameaça Elias. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aqui, né, fica claro o que a gente tinha discutido, inclusive no capítulo 18, que Jezabel ela realmente, por algum motivo, não quis estar presente, né? Não quis estar presente, ou o próprio Acabe, o próprio rei, teve receio, teve medo de convidar, né? De chamar, de fazer o pedido que Elias tinha feito para ele, de chamar ela, né? E os profetas, né? Então, e aqui também, o que a gente nem comentou sobre isso, mas me veio à mente que um dos motivos também dele não ter chamado ela, não ter coragem, né? Foi que ele ficou com medo do que ela poderia fazer com Elias, porque ele sabia da raiva que ela tinha de Elias. Então, como ele sabia, ele tinha certeza que Elias era a única solução, a última carta da manga mesmo que ele teria para resolver aquela situação da chuva. Então, acredito que
tenha sido também um dos motivos pelo qual Acabe deixou ela lá no cantinho dela. Mas ele, né, ela como esposa dele, quando chegou lá, até porque ela exercia, né, ela tinha um poder sobre ele, que é um poder até maligno, mas que infelizmente aconteceu porque ele começou errando, né? Ele se casou por uma questão política, por uma questão de proteção, e infligindo, pecando, né, contra Deus, porque aqui ele começa a misturar aqui tudo, porque ele faz uma mistura de cultura, mistura religiosa, e dispensa, e aqui ele mostra para Deus que não confia em Deus, porque Deus prometeu que iria proteger ele, mas ainda assim ele preferiu a força do braço, preferiu não acreditar em Deus, ou talvez até acreditasse, mas é como se fosse assim, eu até acredito em Deus, mas eu vou me casar aqui com essa moça só para poder ter uma aliança com ela e proteger aqui meu reino, porque qualquer coisa que acontecer, Deus vai proteger. Só que a gente sabe que isso foi contra a própria palavra, né? Porque ela não era da mesma fé, né? Teoricamente não era da mesma fé do próprio rei. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, aqui é como se ela estivesse falando, né? Que os deuses me matem, que eles façam comigo o que eles quiserem, se amanhã eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. Então, aqui é um momento que ela está bem revoltada. E, assim, essa revolta aqui, a gente sabe que quando a gente traz para o mundo espiritual, eu não vou dizer quando a gente traz, porque já é espiritual aqui, mas quando a gente traduz, né, digamos assim, a gente percebe que o mal, ele não fica, ele não esquece, ele não diminui a investida dele porque algo que a gente fez para Deus deu certo, né? Não, Deus pediu, vamos dizer que a gente está fazendo aqui o maior sacrifício da nossa vida ali. Poxa, Deus pediu tal coisa. Cara, agora, poxa, doeu, sacrifiquei, doeu muito, mas eu obedeci. Fui até o fim, fiz, deu certo. Agora pronto, agora eu vou ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Não, pelo contrário, é aí que a gente acende, né, a ira, aí que o diabo ele vai vir com tudo para cima da gente, porque ele fica com muita raiva quando o nome de Deus ele é glorificado. E aqui é a prova disso, que Jezabel ela era o próprio diabo, né? Enfim, então ela ameaça e diz que vai fazer com ele o que ele fez lá no monte, né, com os profetas, que matou a espada logo após o sacrifício ter sido realizado, né? O terceiro, o que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Então, né, aqui o servo, né, que a gente já tinha deixado claro que aqui seria o próprio Eliseu, Elias aqui, ele fica com medo. E aqui esse versículo deixa bem claro que ele ficou com medo. Porque ele se levantou, ele foi porque ele acho que assim, né, que eu imagino que ele pensou, poxa, eu fiz tudo aquilo, mas ainda assim o povo não entende que Deus ele é o Senhor, que é Deus que comanda, que é Deus que está acima de tudo e de todos. Então, ele fica aqui. O medo dele vem junto com uma frustração, que a gente vai ver até
inclusive nos próximos versículos, que ele fica com medo. E eu acredito que quando ele deixa o servo dele lá e ele parte para o deserto, inclusive é uma forma de proteger, porque ele sabe que mesmo eles tendo fugido, sempre vai haver a possibilidade de ser encontrado, né? Então, e eu acredito que seja também assim o plano do próprio Deus ter deixado ali, porque Elias agora vai passar por um momento de fraqueza, né? E ali o servo naquele e como ele está indo para o deserto ele representa o momento em que nós ficamos a sós. Então eu acho que dentro dessa quando ele deixa o servo lá é para ter essa é como Abraão, né? Quando Deus fala que era para Abraão largar tudo, né? E então é como se ele está aqui ficando 100% na dependência de Deus. Ele não vai ter ninguém com ele. Ele tinha um servo que poderia, quem sabe, ajudá-lo lá na frente, né? Sempre você está acompanhado, acho que vai ser muito melhor, né? Você dividir o fardo do que você carregar esse fardo sozinho. Mas não, ele vai para o deserto. Ou seja, é como se fosse assim, o batismo de fogo dele mesmo. É algo entre ele e Deus. É algo que ele não vai ter pessoas. Isso aqui vai ficando claro quando a gente chega aqui no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui o que fica claro é que ele ficou muito frustrado. E isso acontece com a gente também. Essa frustração ela é algo muito comum, porque quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fala uma palavra, quando a gente escuta uma palavra, poxa, aí você fala aquela palavra, você medita naquilo ali, você passa aquilo para alguém. Quando você passa com uma força, com uma violência, e você faz assim, poxa, é muito forte isso daqui. E você queria que as pessoas que você vai falar, que elas conseguissem interpretar, conseguissem enxergar da mesma forma que você enxerga. Puxa, às vezes a pessoa está passando por um problema, aí você fala para ela, não, rapaz, mas isso daí vai ser para glorificar o nome de Deus. Lá na frente você vai ver, vai ser testemunha, vai dar certo. Só que é muito difícil das pessoas conseguirem ter esses mesmos olhos espirituais. E isso causa uma frustração muito grande na gente. E o que Elias fez durante essa trajetória dele foram coisas assim sobrenaturais, coisas que para a gente acredita porque está na Bíblia, mas não é algo que você fala, pô, o cara desceu fogo, desceu fogo, foi contra um Deus que era o Deus do fogo e mandou descer fogo e desceu fogo. Ah, desceu fogo tendo água, inclusive ao redor, mas desceu fogo e consumiu tudo. Tudo foi consumido. Então, assim, é muito difícil você conseguir passar essa fé. Às vezes eu escuto alguns pastores falarem isso e é verdade, né? Eu não lembro qual foi um bispo que eu estava assistindo uma vez e durante a oração eu lembro que ele fez assim, eu não esqueço disso, ele fez assim, meu Deus, muitos aí fora dizem que a gente aqui faz lavagem cerebral. Ah, como eu queria poder fazer uma lavagem cerebral. E nós, quando entramos lá, né? Quando a gente está no início da fé, que a gente e depois que a gente começa a entender, a gente pensa a mesma coisa. Eu bem que queria uma lavagem cerebral, queria mesmo. Como eu queria. De preferência, uma que colocasse a Bíblia dentro da minha cabeça. Então, realmente a gente fica, né, frustrado. E aí, isso me lembrou uma passagem, né, lá em Lucas
Se puderem e se quiserem abrir, é só uma parte, na verdade, do versículo, que é lá em Lucas, no versículo 12, ou no capítulo 12, no versículo 48. Vou ler, hein? Lucas 12, 48. Fala o seguinte: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E aqui é que vem Elias. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E, poxa, Deus confia muito em Elias. Isso fica claro. Deus confia muito em Elias. A missão que Deus dá em Elias mostra essa confiança que ele tem. E não tem jeito. Quando Deus confia, quando Deus dá a missão, que é o que às vezes é mais complicado da gente entender, é que o privilégio entra aí. É ser escolhido por Deus. Esse é o X da questão. Se eu posso usar essa expressão, mas é o X da questão, porque é aí que entra o privilégio. Quando a gente fala assim, né? Ah, que muito é dado. Mas dado o quê? Mas se a gente for pensar que o que Elias recebeu, né? Se a gente for pensar em, vamos dizer, em algo material. O que ele recebeu? Nada. Nada. Foi para um deserto lá que teve que ser alimentado por corvo. Se não fosse o corvo, misericórdia. Aí depois, quando tudo passa, vai para a casa de uma viúva que acha que vai encontrar banquete, sem comentários, todo mundo já sabe, né? Enfim, ele mesmo que tem que abençoar. Ainda o menino morre. E aí, mais guerra. Então, se a gente for pensar o que ele recebeu aqui, mas é isso, não é o material. É esse privilégio de poder profetizar a palavra do Senhor, de estar ali cumprindo, de saber que Deus está contando com ele nesse momento. Então, justamente por ele ter esse privilégio, é que ele vai ser cobrado. E essa cobrança, ela é divina, né? Quando ela vem realmente de Deus, mas a gente não pode esquecer que tem o diabo lá também que se irrita. Sabe por quê? Porque o diabo já teve na condição de ter esse privilégio, inclusive muito maior do que nós, né? O diabo, ele tinha essa possibilidade de servir a Deus muito mais próximo, inclusive, de estar ali guardando a glória dele. E abriu mão por causa do orgulho, principalmente. E, por isso, ele não tolera. Ele não tolera aqueles que, seja por o mínimo que seja, que esteja ali mostrando um pouquinho da glória de Deus, ele não aceita. Ele não aceita porque hoje ele não tem mais oportunidade. E se ele não tem, ele não quer que ninguém mais tenha. E essa é a verdade. Aqui ele pede, né, a morte. Realmente ele já pede a morte porque ele não aguenta, ele já não está aguentando mais, ele fica com muito medo do que Jezabel, porque pode falar, Dona. Eu queria justamente chegar nesse ponto aí que eu acredito que você ia falar agora. O porquê que a gente vê esse homem tão violento lá atrás e agora ele, com o perdão da expressão, arregando para Jezabel. O que passou na cabeça dele para que ele tivesse esse temor? E aí eu fiquei aqui discutindo com o Marcelo. Eu fiz uma linha de tempo, vou propor para vocês aí acompanhar e se vocês discordarem, aí vocês vão comentando ao longo. Pega aí no 1 Reis, no capítulo 17, vira uma folhinha aí do lado. Capítulo 17, no verso 1. Fala assim: E Elias o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe:
Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Observa que ele recebeu a palavra do Senhor, porque ele deixa isso implícito, justamente no momento em que ele fala aqui. Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me põe de pé. Então, fica implícito que quem decretou esse juízo foi o próprio Deus, deu a palavra a Elias, e Elias foi lá e deu a palavra a Acabe. Ok. No momento que ele vai e decreta o juízo, o texto não fala que ele é ameaçado. Até aqui, o texto não fala que esse rapaz foi ameaçado. Ele nunca foi ameaçado, ele era mais um profeta, ele poderia não ser respeitado por Acabe, poderia não ter nenhuma relevância dentro de Israel, mas a partir desse momento, ele vai começar a ter um papel fundamental dentro de Israel como profeta de Deus. Então, vamos imaginar que Acabe recebeu essa mensagem da seguinte forma: é um maluco falando maluquice, um louco falando loucuras. Não deu maiores importâncias e vida que segue. O maluco foi lá, falou a loucura dele e vida que segue. Verso 1. No verso 2. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui, vai-te para o oriente, te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Será que tu beberás do ribeiro? Tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Deus vai e dá uma direção. Ele não recebeu nenhuma ameaça. Pelo menos o texto não mostra. Por que ele não recebe ameaça? Porque até agora não aconteceu nada de extraordinário. Certo? Não aconteceu nada extraordinário. Deus, prevendo o que ia acontecer, já dá a direção para Elias. Elias, vai para um canto assim, fica lá perto do ribeiro, tem água para você. Vou dar ordem aos corvos, os corvinhos vão te alimentar, beleza. Paloma acabou de falar isso aí. Ok? Aí a gente vai para frente. No verso 8, 17, 8. Olha o que acontece. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo, mais uma vez, Deus fala com Elias, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, habita ali, eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. A primeira vez que Deus fala, pelo menos aqui, capítulo 17, a primeira vez que Deus fala com Elias, é para dizer, olha, vá lá e decrete um juízo sobre Israel. Ele vai lá, decreta o juízo. Segunda vez que ele fala com Elias, olha, vai lá e fica assim, assim, assim. Deus dá segurança, proteção e provisão. A terceira vez que ele fala com Elias é quando justamente o ribeiro começa a secar, por causa da ausência de chuvas. A gente já viu que isso tem um prazo decorrido de mais ou menos 6 meses. Após 6 meses, sim, agora parece que a coisa está estranha. 6 meses se passaram e a chuva não caiu. Há, nesse momento, realmente um risco real de Acabe estar já perseguindo Elias. Há um risco real disso estar acontecendo. Por quê? Porque agora o pessoal está levando a sério. E as chuvas não caíram a tal ponto que o ribeiro que sustentava Elias começa a secar. Ok? Deus entra na mesma hora com provisão. Meu filho, vá para Sarepta. Chega lá, vai dar tudo certo. Dali em diante, aí a gente pula para o capítulo 18, no verso 1. A gente já sabe o que acontece mais ou menos lá. Vamos para o capítulo 18, verso 1, acontece. Isso sucedeu, que depois de muitos dias, que veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Então, vamos lembrar. Passam-se 6 meses, como é que a gente sabe que são 3 anos e meio? Porque a gente vê Lucas falando isso, Jesus falando isso em Lucas, e a gente vê o próprio Tiago falando isso, não vamos voltar a isso, a gente já sabe. Então, passam-se 3 anos e meio. Logo no início, Deus percebe que Elias vai correr risco, Deus guarda. Passaram-se 6 meses, Deus percebe que Elias vai correr risco, Deus dá a direção de novo. Passam-se 3 anos após a seca do ribeiro,
Passam-se 3 anos, a seca continua, a fome é extrema, e agora Deus fala novamente com ele. Até lá, Elias não toma nenhuma atitude. Elias simplesmente aguarda. Pessoal, eu não sei, o texto não deixa claro. Se em Sarepta, quando ele estava lá em Sidom, ele sofreu ameaça. O texto não deixa claro. Pode ser, pode ser. Mas, em princípio, ele está preservado, guardado, protegido por Deus, lá na casa da viúva, ou pelo menos em redores ali, que a viúva faz uma casa para ele. Pronto, ele está ali protegido. Não sabemos se realmente chega aos ouvidos dele, olha, você está sendo perseguido. Ele só está lá obedecendo. Aí chega a palavra de Deus e fala, olha, agora você volta, vá lá falar com Acabe, diga para ele que agora vai vir chuva. Então você vai lá e decrete bênção. Mais uma vez, o que, é que ele está fazendo? Obedecendo a voz de Deus. Ok. Aí a gente pula, capítulo 18, verso 42. A gente vai ter o seguinte, verso 42. Assim, Acabe subiu para comer e beber. Melhor, vamos para o 41. No verso 41, a gente vai ter aqui, Elias disse a Acabe, levanta-te, come e bebe, porque há som de chuva abundante. Pessoal, o sacrifício, o desafio, não vou nem falar o sacrifício, o desafio de Elias, o desafio do Monte Carmelo, foi ideia de quem? Nós já sabemos, foi do próprio Deus. Mas Deus usou um homem, Elias. Mas a ideia foi de quem? Foi de Deus. Ele chegar até Acabe, ele convocar os profetas, ele organizar o tipo de desafio, realizar a oração, fazer o fogo descer do céu. Tudo foi o próprio Deus. E ele fala, né? Quando ele está fazendo a oração para o fogo cair, ele fala, Deus, mostra que foi o Senhor que fez todas essas coisas. Não foi ele, não veio da cabecinha dele, ok. Aí quando chega aqui, no 41, ele fala, levanta-te, né? Dá assim um alento para Acabe, levanta-te, como bebe, porque há som de chuva abundante. Vocês concordam comigo que até aqui não precisaria Elias fazer mais nada? Meu pensamento, uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Não precisaria ele fazer mais nada. Inclusive, ele já está dizendo que há ruído de abundante chuva. Por que há ruído? Gente, porque Deus mostrou tudo a ele antes. Deus falou com ele tudo antes. Então, por que que agora, no verso 42, ele faz o seguinte? Assim Acabe subiu comer e beber, e Elias subiu até o cume do Monte Carmelo. Se lançou sobre a terra, pôs a face entre os joelhos. Supomos que quando ele faz isso, ele está orando. Ou alguém acha que ele está fazendo alguma outra coisa? Se vocês discordarem, pessoal, vai falando comigo. Eu estou mostrando minha linha de raciocínio. Para chegar àquele momento em que ele tem extremo temor. Então, aqui não precisaria mais ele orar. Ele já disse que há som de chuva abundante. Olha, Acabe, descansa. Faz o que você tem que fazer. Mas aí ele vai, sobe no monte, se ajoelha, e ele ora uma vez. E disse ao servo, sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, vai novamente, 7 vezes. Vamos concordar que, no total, esse homem foi lá 8 vezes para ver o que vinha do mar? 8 vezes. Foi a primeira, deu certo, ele falou, vai lá, volta, mais 7 vezes. Então, um total de 8 vezes. Minha pergunta, que eu fiquei me questionando. Por que Elias para fazer essas orações incessantes, já que ele já tinha profetizado que a chuva ia cair? Qual a necessidade de, mais uma vez, ele estar realizando essas orações? Eu, particularmente, só vi uma razão. Ele estava acreditando que tudo o que estava acontecendo era por causa dele. Vamos voltar no verso 17, no capítulo 17, no verso 1? Olha só o que ele fala. 17:1. Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra.
Foi ele que inventou isso, pessoal? Não, foi o próprio Deus. Deus está usando a boca dele, então tudo bem, vai ser segundo a palavra dele. Mas pode ser que nesse exato momento Acabe acredite que a bênção vai acontecer por conta dele. Acompanhando aí o meu raciocínio. Agora a gente vai para 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como a de um deles, no caso os profetas. Ou seja, e os deuses me matem se eu não te matar primeiro. E aí, nesse momento, o que a gente vê? Eu tento entrar na mente de Elias. O que ele viu para que ele tivesse agora medo da rainha? Tudo bem, a rainha era má, a rainha era perturbada, a rainha já tinha mandado matar os profetas. Tudo bem. Mas até então, ele está sabendo dessas coisas, pelo menos dentro do capítulo 18, ele sabe dessas coisas, e ele não tem medo de estar na presença de Acabe. Ele não tem medo. Mas aí o que acontece? Poxa, eu estou aqui, diante do rei, fiz tudo aquilo, segundo a palavra de Deus, mas eu fiz tudo aquilo. O povo confessou, só o Senhor é Deus. Acabe viu o poder de Deus manifesto. Acabe viu que nenhum Deus protegeu os falsos profetas de Baal. Como é que eu chego agora dentro de Jezreel? O rei não me guarda, não me protege, não fala nada, e pelo jeito não se converteu. Porque se ele tivesse convertido, ele já tinha aqui, nesse momento, talvez, descido para Samaria e decretado uma restauração espiritual em Israel. Vamos lembrar que Samaria é a capital de Israel. Mas ele continua lá em Jezreel e ele conta tudo aquilo para Jezabel, que para mim até então Jezabel não sabia de zorra nenhuma. Jezabel fica muito irada, Acabe não para Jezabel, ele de forma nenhuma quer criar algum confronto com ela e deixa Jezabel livre para ir agora afrontar Elias. Se ele tivesse se convertido, se endireitado, reconhecido que só o Senhor é Deus, ele já tinha parado Jezabel por ali mesmo. Talvez ele já tivesse pego os 400 profetas de Azerá e mandado lá: olha, Elias, termina de matar, faltaram esses 400 aqui. Então, o que eu penso é que Elias ele se sentiu extremamente frustrado. Quando era para ele chegar lá com a colheita, né, ele chegar lá diante daquele povo e todo mundo assim, glorificando ao Senhor, né? E não, ele recebe uma afronta, parece que todo mundo se esconde, só ele permanece, ele vai confessar isso. Parece que todo mundo se esconde, não tem a proteção do rei, e aí ele fica com medo. Porque, pessoal, até aqui, Deus não deu a ele mais nenhuma direção. Ele se sente de tal forma inútil, porque ele crê que as coisas estão acontecendo, deu uma envaidecidazinha dentro dele, entendeu? Ele acredita que a coisa está acontecendo por causa dele, e ele acaba fazendo aquelas orações, que eu não vi como sendo necessárias. Ele já tinha profetizado que ia cair chuva. Aí ele vem para cá, talvez esperando, não vou dizer recompensa, mas respeito. Algum tipo de uma reverência também. Eu não creio que ele quisesse para si a glória de Deus, mas ele queria, sim, alguma vantagem, em nível de reconhecimento mesmo. Poxa, ele realmente é um servo de Deus. Algo nesse nível. E aí o que acontece? Ele, quando viu aquilo, se levantou e foi para escapar com vida. Chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Pessoal, eu vou abrir aqui o mapa só para vocês verem o terror que esse homem estava vivendo. Deixa eu pegar aqui, acho que é esse aqui. Todo mundo vendo aí? Faz um sinal aí, povo. Vendo? Pronto, beleza. Então, vocês vão ver aqui, ó, que, vou levantar aqui. Ele estava aqui, ó, pessoal, no Monte Carmelo. Monte Carmelo. Sabe onde é que está Berseba, pessoal? Olha só. Ele saiu daqui, do Monte Carmelo, foi para Jezreel, onde ele é afrontado por Jezabel. Lembra que eles entram lá, ele entra, né, na cidade de Jezreel, está às portas.
Então, ele vai e entra em Jezreel, ele recebe essa afronta aqui de Jezabel, Deus não fala com ele não tem uma direção. Antes ele teve. Ele nem sofria afrontas e Deus já dava direção. Aqui ele sofre uma afronta e Deus não dá uma direção. Esse cara fica tão amedrontado que passa aqui por Berseba, larga lá o discípulo dele, o moço dele, e ele vai para um lugar chamado Monte Horebe. Quem lembra aí onde é o Monte Horebe? Ou o que é o Monte Horebe? Ninguém? Eu estou numa dúvida entre ser um monte de Deus e o outro eu não me lembro. Pois Mas é foi isso onde aí Deus falou mesmo. com Moisés. Exatamente, o Monte Sinai. Então, pessoal, olha só, aqui nesse outro mapa, eu não consigo ampliar mais. Aqui nesse outro mapa, ele vai fazer... Ó, Berseba Não está está aqui para... aparecendo para a gente, não. Não está aparecendo? Peraí. Não sei por que isso acontece. Mas peraí. Cadê? Aqui. Ok? Nesse outro mapa, a gente vai visualizar onde está aqui o Monte Sinai, o Monte Horebe, ó, na península de um Sinai, pessoal. O deserto, aquele deserto que Moisés peregrinou junto com o povo de Israel, tal. A gente já sabe. Bom, onde é que está, o mapa aqui é pequeno, onde é que está aqui Beceba? Onde é que está aqui Israel? Aqui é Edom, pessoal. Israel está para cá para cima. Esse homem andou, e literalmente aqui é deserto, tá? Aqui vocês não vão ver veio de rio, não tem. Aqui realmente é deserto. Para ele chegar lá no Sinai, ele andou pelo deserto. Lá no Monte Carmelo, a gente já viu, desmistificou, não tem deserto. Ele vai atravessar uma pequena parte do deserto da Judéia, mas ele vai atravessar aqui um desertão miserável. Aqui sim, ele vai penar para caramba. E ele está fazendo isso por puro desespero. Segundo alguns estudos, existe uma distância aí, de lá de Jezreel até o Sinai, até o Horebe, de mais ou menos 160 quilômetros a pé. Vamos imaginar o deserto, além de montanhas, tem aquela terra fofa. O sacrifício é muito grande. Sem sombra de dúvidas, ele teve muito medo de morrer. Mas aí eu pergunto, meu questionamento, por que que Deus não deu uma direção a ele? Como todas as vezes antes, Deus dava direção a ele. Por que Deus não falou com ele? Para mim, essa é a questão. Porque quando vier sobre nós o mesmo temor, a gente tem que se perguntar, peraí, mas por que o temor? Por que Deus não falou com a gente? Por que Deus não deu direção? Mas peraí, por que Deus está em silêncio? Por quê? No caso aqui, pode falar, Maiana. Abre o áudio. Ok. Porque se ele já teve tantas experiências com Deus, ele já sabia o que ele tinha que fazer, ainda que ele fugisse. Ele deveria buscar Deus, ele deveria orar com o mesmo afinco que ele orou e fez tudo para que a chuva caísse. Ok, mais alguém? Algum outro comentário? Fala, Paloma, é isso aí mesmo que você está pensando. Não, eu concordo com o que Mai falou aí. Minha ideia era essa aí mesmo, que ele teve várias experiências e nesse momento é como se Deus falasse assim, bom, eu já instruí ele já sabe o que ele tem que fazer. É como Maiana falou, só você repetitiva. É como Maiana falou mesmo. E assim, é, tô pensando se eu devo falar isso, mas eu vou falar. O que eu vou falar, eu não quero dizer que ele não teve um encontro com Deus, tá? Só para deixar bem claro, eu acredito que ele é um homem de Deus. Mas, assim, o que me deixa claro é que a todo momento ele faz muito, ele é muito usado por Deus, mas a gente não vê o momento em que ele tem a experiência direta com Deus. Eu não sei se tô ficando assim clara. Não mostra assim exatamente e é até o que eu vou falar também, que a gente sabe que no deserto é quando a gente tem mais intimidade com Deus. A gente passa pelos desertos e é lá que nós conseguimos ter essa intimidade com Ele. Então, eu acho que existia mesmo já essa necessidade dele passar pelo deserto,
é como se Deus estivesse provando ele, né? Como se Deus estivesse provando para saber aonde estava o coração dele, aonde estava a fé dele. E aí entra um pouco daquilo que a senhora especulou aí, de ter um pouco do ego dele. Porque enquanto deu tudo certo, ele não tinha medo. Ou seja, né? Enquanto ele fazia, acontecia, ele realmente não apresentava medo. No momento em que ele parou de executar, parou de fazer coisas grandes, e veio a ameaça de Jezabel, além do medo, que é comum, porque o medo mostra que ele é humano, né? O medo mostra que a condição humana, ela realmente ela é falha mesmo, e justamente porque Deus acreditava, né, que era o momento dele apresentar a experiência que ele já teve. Ok. Nós temos muita experiência com Deus. Vou dar a palavra aí para a Adriana, só pontuar aqui. Temos muita experiência com Deus, mas a gente sempre busca a direção de Deus. Então, eu tive muita experiência com Deus, mas e o meu próximo passo? Mas era orar, que ele não fez, né? É isso que eu tô falando, que o que ele não fez. É isso mesmo. Não necessariamente orar, porque não mostra aqui que necessariamente... Melhor, deixa a Adriana falar. Vá, fala aí, Adriana, para não cortar a linha de raciocínio dela, que a Adriana, quando demora, ela esquece. Oh, o que eu vi aqui é que, por mais que ele tivesse provado ao povo que Deus é Deus, a incredulidade de Acabe fez com que ele se desanimasse, porque a pessoa que deveria, que era o líder daquela nação, era Acabe. Então, quando Acabe ele deixa a incredulidade entrar, não crê, por mais que ele tivesse feitos e mais feitos, Acabe não estava sensível à voz de Deus. Então, aquilo desanimou Elias. Aquilo fez com que ele se frustrasse mediante as circunstâncias. É a mesma coisa trazendo para a gente. Quando a gente vai, ora para uma pessoa, aquela pessoa recebe a bênção, recebe a cura, e depois a pessoa volta às mesmas práticas, a gente se frustra, a gente se desanima, a gente diz assim, meu Deus, será que aquela pessoa não está vendo que Deus a curou, que Deus a livrou, que Deus a trouxe da morte? E aquela pessoa e a família, ninguém... É frustrante. Você faz assim, não, eu não vou mais orar para uma pessoa dessa, não. Ai, eu não vou fazer mais nada, não. Ah, mas depois Deus lhe dá aquele ânimo e diz, você tem que perseverar. Você tem que buscar mais. Você tem que mostrar a esse povo que eu sou Deus. Eu sou o Deus que cura. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance, dá mais uma chance. É aí que vem o outro processo, né? Que ele vem passando, como Palomenda não falou, então eu não vou me adiantar. Então, ele vai passar por outro processo. Então, o que ele sentiu é a mesma coisa que Deus sente quando ele pega a gente, tira das trevas, traz, a gente passa por um processo de limpeza, a gente é batizado nas águas, depois nós recebemos o Espírito Santo, estamos ali ardente fazendo a obra, daqui a pouco, do nada, aquela pessoa, pô, fulano saiu da obra, pô, fulano já está no mundo. Então, aquilo, o que Deus sente quando acontece isso? Então, não é que Deus se calou para Elias. Elias deixou com que aquela frustração o tomasse de tal forma que ele não conseguia nem ouvir a voz de Deus. Tanto que no deserto o anjo vai lá e o alimenta. Né? Então, foi isso que, para não falar o restante, que o Paulo ainda não falou, que eu
Observei. Exatamente, velho. Mas aí, por que da frustração de Acabe? Adriana aí chegou bem pertinho, para não dizer que, de fato, falou o que eu penso. Porque ele acreditou, nesse momento, que ele quem tinha que resolver esse problema. Por isso ele chega e fala, basta, agora o senhor pode tirar minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sirvo, não presto, não funcionou. Porque ele botou muita confiança em si mesmo, meu pensamento. Ele colocou muita fé em si mesmo, quando era para ele simplesmente entender que ele tinha uma missão. E acabou, o resto estava nas mãos de Deus. Se aquele povo não se converteu, como ele havia percebido, de fato, o que mais deveria manifestar que havia realmente aceitado o governo de Deus na vida dele era Acabe. Acabe que deveria ter chegado e se submetido. Né? Alguém falou aí que ele não creu em Deus. Não é que ele não cria, não, cara. Ele viu o poder de Deus. Claro que ele cria. Agora a questão é que ele não queria se submeter. Então é a rebeldia da pessoa. Não quero, não, eu creio, tudo bem. O Senhor existe, o Senhor faz, o Senhor acontece, mas eu não quero. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito. Não, mas é assim, tá bom, mas do seu eu não quero, eu quero do meu. Então não é que ele não cresce. Ele era filho de Israel. Claro que esse cara, ele sabia que o Deus de Israel que era o verdadeiro Deus. Então, ele tanto sabia que acontece do fogo descer do céu e para ele, tá, ok. Para ele foi isso. Ok. Não foi, nossa, Deus é com Israel. Que foi isso que Deus queria mostrar. Deus é com Israel. Ele não fala isso, ele não se espanta, ele, ok. Ele não quer se submeter. Né? Mas, enfim, Acabe a gente já entende. Vamos olhar o lado de Elias, porque Elias é quem está sendo servo, e nós hoje temos posição de servas de Deus, né? Então, como servas, a gente não pode acabar caindo nesse mesmo engodo, por quê? Porque senão a gente vai cair no mesmo medo, na frustração de que é a gente quem faz a coisa acontecer. Então, aí a Paloma agora nem lembro se Maiana falou isso também, que ele tinha que chegar a orar e buscar a direção de Deus, né? Para ele era tão natural que Deus já falasse com ele, porque ele tinha essa intimidade com Deus, pessoal. Não dá para dizer que ele não orou, aconteceu muita coisa, né? Como Paloma comentou, né? Agora ele não está fazendo grandes coisas, mas peraí, agora é quanto? É um dia de diferença. O fogo caiu ontem, a perseguição está começando agora. Jezabel acabou de saber a notícia agora. Então, não tem um lapso de tempo muito grande. Né? Então, aonde eu quero chegar? Que, de fato, Elias começou a se achar a última bolacha do pacote, sabe? A cocada preta. E quando ele não entendeu que ele era só um instrumento, aí ele acaba fugindo. Por quê? Porque, de fato, ele não tem poder contra um exército. Quem é que tem poder contra o exército de Jezabel? Contra o exército de Acabe? Deus. Mas só que ele não estava acreditando que Deus... Ele acreditou assim, Deus já fez a parte dele. Quem tinha que ter feito a parte de convencer esse povo era eu. E não funcionou, não deu certo. Coisa não aconteceu. Maiana. É aquela história da pessoa querer fazer o trabalho do Espírito Santo, embora aí eles ainda não tenham entendimento do Espírito Santo. Mas hoje aqui a gente pode se colocar assim, quem convence a pessoa do pecado, do arrependimento e tudo mais, é o Espírito Santo. As minhas experiências com Deus vai servir para ajudar os outros? Beleza. Só que o que eu passo na minha vida com Deus tem que servir para mim. A palavra que Deus dá, a revelação que Deus dá na palavra, não é para me ajudar o próximo, é para me ajudar a mim mesma e depois na frente ajudar os outros. Como é que eu vou ajudar os outros se eu estou precisando de ajuda? Quer dizer que eu vou ser a jumenta de Balaão que foi lá e teve que poupar o outro, mas depois, num outro momento, ela poderia ser sacrificada? Aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Satanás. Ele era o sinete da perfeição, era isso, era aquilo, era o cara. E começou a ser usado, e foi deixando aqueles sentimentos que estavam lá guardados transbordar. Por quê? Porque Deus está fazendo, eu estou fazendo, porque querendo ou não, ele estava fazendo. Era ele através de Deus.
Só que ele esquece que no passado, os profetas antes dele sofreram. Nenhum servo de Deus chegou até aqui de boa e foi honrado e só teve o fácil. Poxa, Deus realizou o impossível. Ele foi alimentado por animais egoístas. Deus ordenou uma viúva que não tinha nada, a mulher não tinha nem para ela, como é que ela ia dar para ele? Mas Deus foi lá e disse, ó, eu ordenei a viúva. Tanto que a viúva não contesta quando ele fala, faz isso, faz aquilo, mas primeiro traz para mim, porque a ordem já tinha sido dada. Será que nesse momento Deus ia deixar ele aí padecer? Acabe ele reconhecer o poder de Deus, tanto que ele correu para se esconder debaixo da saia da mulher. Ele não tinha coragem para fazer as coisas e sabia que a mulher tinha. E ele foi lá e pronto. Contou para a mulher fez tudo isso. Mas como é que eu vou duvidar de um Deus que mandou fogo do céu? E mais na frente, Deus vai continuar mandando fogo do céu. Não tem. Eu entendo que todo mundo tem os seus momentos de fraqueza, mas muitas vezes a pessoa não parar para pensar: poxa, meu Deus me trouxe até aqui, ele me guardou até aqui. E se ele não me quiser me guardar, eu vou morrer de todo jeito. Porque se ele fugisse, ela poderia mandar a patrulha vasculhar tudo ali, ele ia morrer de todo jeito se Deus não guardasse ele. Pois é. No final das contas, ele queria que a coisa acontecesse do jeito que ele acreditou que deveria acontecer. Não aconteceu do jeito que eu acredito que deveria acontecer. Então o problema sou eu. A única diferença dele de Satanás, achei interessante a comparação aí de Maiana, é que Satanás quis tomar o lugar de Deus. Não, ele falou, não, me leva, né? Me mata. Ele não quis tomar o lugar de Deus. Cristiane. Eu acredito que ele cansou. Ele cansou porque ele já tinha fugido, passou muitos anos fora. Ele foi sustentado por uma viúva que não deve ter sido muito fácil para ele como homem, viver uma vida assim. Quando ele volta, que ele faz aquele desafio e acontece o milagre, o poder de Deus, vem a frustração do povo não ter se convertido, mas quando ele fala que para Acabe subir, como é que vai chover, ele vai lá e ora. A primeira oração que ele faz, não aconteceu nada. Então, ele tem que orar mais 7 vezes. A gente não sabe como é que foi esse tipo de oração, porque aqui a Bíblia não fala, mas ele estava de joelhos de cabeça baixa. Então, ele estava clamando para que aquela chuva voltasse. Agora, por que ele clamou? Se Deus já tinha falado com ele, através dele, e se já existia essa convicção que iria chover, por que ele teve que clamar? Mas ele teve que clamar 8 vezes para que aquela chuva ela viesse a acontecer. E é muito interessante que quando lá atrás ele fala assim, a partir de hoje não vai mais ter chuva, ele não duvidou, ele não teve que ficar orando, nem ficar falando. Ele simplesmente determinou. Mas aqui ele precisou orar, ele precisou clamar para que isso acontecesse. Então, eu acho que quando ele ficou sabendo que Jezabel queria pegar ele de novo, então eu acho que o cansaço do ser humano, dele como ser humano, bateu. E é muito interessante que aonde ele está, sentado debaixo de um zimbro, provavelmente ali uma sombrinha, aí tipo assim, ali ele está cansado, fisicamente cansado, mentalmente cansado, e tipo assim, puxa, nada do que eu fiz, tudo que foi falado, tudo que nós fizemos aconteceu, então eu não sirvo para nada. Eu acho que bateu aquela nostalgia de tipo assim, eu não sirvo para nada, não sirvo para nada, o senhor pode me levar, porque o que tinha de fazer eu fiz, não adianta mais, esse povo é incrédulo, eu cansei, não aguento mais fugir, não aguento mais viver nesse deserto, isso para mim era demais, eu acho que naquele momento foi demais para ele, como ser humano. Então, naquele momento, ele não agiu mais pelaquela fé de determinação. Foi um cansaço mesmo, físico, emocional, e a fé dele foi mais uma fé emocional, já não foi aquela coisa assim de ferro, sabe? Então, ele cansou. Elias, naquele momento, sentado debaixo daquela árvore, acho que ele deu uma analisada na vida dele e falou assim, olha, não aguento mais, Senhor, não aguento mais fugir, o Senhor pode me levar. Eu acho que foi um cansaço
e aquela fé dele meio que deu uma estabilizada. Ele perdeu assim, um pouquinho daquela garra, daquela intrepidez que ele tinha, né? Porque para ele ser profeta e para ele ter sido profeta naquele nível é porque Deus confiava e Deus usava ele assim demais. Mas nesse momento ele cansou. Eu não acho que ele só cansou, não. Não faz sentido. Aqui, nesse momento, sim, porque ele já tinha atravessado um deserto, né? Todo o Judá, Israel, né? Aqui, tudo bem. Ele vai, se coloca debaixo lá da árvore, porque realmente está cansado. Andou muito, né? É de se esperar. Possivelmente sem se alimentar, possivelmente. Na pressa não procurou, não providenciou o que comer. Não tinha nenhum McDonald's por perto. Então, tá cansado e com fominha. Então, o cara tá lá. Mas eu não acredito que ele desanima tão simplesmente porque cansou. Não tem isso, velho. Não tem isso. Então, para mim, ele realmente ele sofre mais esse abatimento, essa decepção, porque o povo não se converteu como ele queria que tivesse acontecido. Fala, Martiane. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Eu acho que, trazendo para os dias de hoje, essa situação de Elias arremete muito na condição de muitas pessoas espiritualmente falando, porque se a gente parar para pensar, Elias ele conseguiu matar 450 profetas, né? Ele matou e de repente ele teve uma vitória, né? Uma vitória muito grande, né? De repente uma mulher ameaça ele, né? Com ele só recebe o recado, né? Ele vai morrer. Tipo, e essa simples palavra, essa ameaça de morte consegue fazer com que ele vá para uma caverna e deseje morrer pelas mãos de Deus, mas não pelas mãos dessa mulher. E trazendo para o lado espiritual, poxa, cara, a gente poderia pensar o seguinte: já pensou se nesse momento Elias ele desistisse de tudo, ele entregasse os pontos? Ah, quer saber de uma? Vou desistir mesmo. Eu quero morrer, acabou, acabou. Enfim, ele ficasse naquela, ele ficasse alimentando esses sentimentos, ele com certeza iria naufragar na fé. E ele nunca mais ia se levantar. E trazendo para o lado espiritual, a gente consegue perceber muito isso no meio cristão. Muito isso acontecendo dentro das igrejas. Pastores, bispos, obreiros, pessoas que um dia tiveram grandes vitórias, tipo assim, fizeram coisas extraordinárias, né? Coisas assim que quem olhava assim, poxa, fulano venceu, poxa, fulano, olha o testemunho que fulano deu, tipo assim, coisas extraordinárias. Foram pessoas muito usadas por Deus. E de repente, em um dia, de repente veio o dia mau, que foi exatamente essa ameaça que Elias sofreu, foi o dia mau. E de repente essas pessoas, elas tiveram por um momento de êxtase, elas sofreram essa pressão, que é normal que todo mundo está sujeito a sofrer esse tipo de reação, na verdade. Entrou em êxtase, porque a gente é ser humano, né? A gente é ser humano, a gente está sujeito a diversos tipos de emoções. E, cara, tipo,
acontece muito isso hoje em dia no meio cristão, das pessoas elas terem passado, né, essa situação de Elias, e isso me veio muito na mente, sabe? Que pessoas assim que estavam lá em cima, de repente aconteceu alguma coisa, enfim, veio de mal, enfim. E elas se perderam por um momento e muitas conseguem se achar novamente, né? Quando elas não ficam mergulhadas nesses pensamentos, nesses sentimentos, nas dúvidas, enfim. E outras não, outras realmente se perdem de uma vez. E lá mesmo elas ficam, né? E como está escrito, né? Um abismo chama outro abismo. Elas estão afundadas e acabam se afundando mais ainda, né? Graças a Deus, Elias, ele conseguiu se recompor. E essa ameaça que ele sofreu, e Jezabel não conseguiu matar ele. Pelo contrário, hoje ele está lá no céu e ele está vivo. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Ele temeu uma ameaça e Deus honrou, tipo assim, Deus honrou o fato dele ter perseverado e fosse como se Deus tivesse falado assim, meu filho, você não precisa temer essa mulher, você não vai morrer. Tipo assim, cara, depois que Deus alimentou ele, ele come, bebe, porque a jornada que você vai ter vai ser longa e tipo assim, ele vai lá, anda, anda, anda. E, tipo assim, a jornada dele não terminou, cara. Ele ainda tá lá. Tipo assim, ele não foi morto. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Isso mostra que... Isso mostra duas coisas. Primeiro, a gente vai ter, sim, o dia mal. E a gente tem que estar pronto para isso. E segunda coisa, a palavra de Deus ela é muito mais poderosa do que qualquer ameaça vinda do diabo, ou seja, de quem for, né? E terceira coisa que isso mostra para a gente é que a gente tem duas opções. De uma situação, a gente pode reagir de duas formas diferentes. A gente pode agir ou positivamente ou negativamente. E conforme a nossa reação, vai ter uma consequência. A reação positiva, ela vai fazer com que a gente persevere, com que a gente continue, mesmo entre trancos, mesmo entre barrancos, mesmo em lutas, enfim, seja o que for. E a reação negativa, ela vai fazer com que a gente mergulhe, né, nas dúvidas, nos medos, enfim, seja lá o que for, e tudo isso vai acabar aos poucos afastando a gente de Deus. E é isso que eu queria trazer. Dona Maria levantou a mão aí, dona Lília. Lília está com áudio fechado. Desculpe, Dona Maria. Olha, o que eu tenho é uma dúvida, porque na minha mente, enquanto vocês estavam falando sobre isso, me veio uma lembrança de uma pregação que eu assisti na Universal mesmo. Não me pergunte dia, hora, porque esses detalhes da minha idade não permitem lembrar totalmente, também não vem ao caso. O que vem ao caso é que o pregador, no caso, o bispo, o pastor, que eu não estou lembrado, ele falou a coisa da seguinte forma, que as coisas se passaram dentro da humanidade de Elias, que ele não teve assim uma compenetração, que ele zombou. Ele disse, cadê o seu Deus? Mande acordar, e não sei o quê. Quer dizer, ele fez o desafio, amando de Deus, mas ele também teve uns comportamentos humanos, né? De debochar, o seu Deus, manda lá acordar para ver que ele não acordou, se corte mais um pouquinho. Ele fez essas brincadeiras, certo? Depois, e foi a coisa decorrendo, né? E ele mandou matar 400 profetas.
no final, quando terminou tudo, ele já não tinha assim, tanta clareza do que tinha sido ele e do que tinha sido Deus. Ele já começou a sentir, poxa, eu sou responsável pela morte de 400 pessoas, será que Deus quis isso mesmo? Se questionar, né? Até onde era Deus e até onde era ele na humanidade. Aí, quando chegou o recado de Isabel, aí foi que ele surtou. Porque aí ele entendeu o sentimento de saber, bom, talvez Deus não quisesse que esses 400 fossem mortos, e eu liderei a morte deles. E por isso ele teve toda essa reação. Eu não sei de onde o pregador tirou, né? Mas como a gente aqui na meditação, eu já aprendi que a gente fica tentando reconstruir o que se passou na mente, o que realmente motivou. Eu achei interessante passar isso para vocês, porque eu achei interessante isso dele. Na verdade, quando a gente está no fogo, a gente está vivendo o dia mal, como a gente fala, as coisas vão se passando com muita rapidez, e você está ali na hora vivendo a coisa, e você não sabe, no final, como foi que exatamente aconteceu. Eu, por exemplo, eu tive uma batida de carro, quando eu ouvi foi o choro de minha filha, eu fui socorrer minha filha, e até hoje eu não consigo reconstruir tudo totalmente, tem vazios ainda na minha mente do que aconteceu por conta do choque, né? Então, a gente não sabe, né? Às vezes, quanto mais outra pessoa tentando reconstruir. Aí é isso aí que eu tinha que falar. Beleza, eu acho que tem algo a ver, sim. Justamente isso. Ele começou a achar que as coisas estavam vindo por causa dele. Fala, Cristiane. Porque assim, ó, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um ser humano, de um homem. Por isso que eu acho que bateu o cansaço nele, o desânimo. Vamos falar sobre Moisés. Moisés foi lá, teve aquela luta lá para tirar o povo do Egito, andou pelo deserto e era uma pressão em cima de pressão, a cobrança daquele povo. Deus falava diretamente com Moisés, existia uma comunhão muito forte entre eles dois. E em um certo momento, o povo encheu tanto a cabeça de Moisés, tanto que Deus só falou assim, ó, vai lá e fala para a rocha que vai sair água da rocha. Ele estava tão cansado, tão estressado, que ele bateu o cajado na rocha. Por quê? Ele cansou, ele estava cansado de tanta pressão daquele povo lá, incrédulo na cabeça dele. Então, foi um momento de fraqueza dele. Foi um momento de estresse. Então, isso aconteceu nesse momento com Elias, porque era muita coisa, estava cansado, muitos anos já fugindo, e depois de tudo que aconteceu, de repente ainda vem de novo uma ameaça. Então, peraí, só um pouquinho, eu cansei, chega, Senhor. E é muito interessante que nós temos um exemplo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi lá no jardim, que ele orou, bateu naquele momento um certo medo, uma angústia. E ele falou que, ó, se puder, passa de mim o cálice. Mas, porém, claro, que seja feita a vontade do Senhor. Então, nós estamos falando de um homem de muita fé, que fez o fogo descer, mas nós não podemos esquecer que é um ser humano. Um ser humano que nem a gente, quando a gente está passando as nossas lutas, olha que nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Mas tem hora que a gente chega assim, não, Senhor, pelo amor de Deus, não consigo compreender. Eu estou cansada, né? Então, acho que também é compreensivo esse cansaço de Elias aqui. Partindo de que ele é um homem, tudo é compreensível. É compreensível as coisas de Deus, mas tudo é compreensível. Mas não acho justa a comparação que você fez dele com Jesus. Jesus, o maior problema de Jesus não era que ele ia passar pela cruz, era que ele ia carregar os pecados do mundo e isso ia causar afastamento dele de Deus. Diferente. Elias aqui não está tendo esse afastamento de Deus, né? Não acho que seja justa a colocação.
Não, só um pouquinho. Mas eu quero te falar aqui, Lília. Mas a em dor termos lá de Jesus não era de cansaço. Não era Tá. de... Ele não estava fadigado, ele não estava estressado, ele não estava desistindo porque ele não queria salvar a humanidade, não. Ele estava lamentando que ele ia perder o contato com o Pai, do qual ele era íntimo, porque ele é parte. Então, a questão de Jesus... Eu não acho que você está errado quando você fala de Elias. Só não acho justa a comparação, porque não tem nada a ver. O choro de Jesus não foi porque ele estava cansado. Não era isso. É porque ele ia carregar os pecados do mundo nas costas dele. Naquele momento, o que separa a gente de Deus? Pecado. O que Jesus não era? Pecador. Então, naquele momento, ele ia sentir a experiência do pecador afastado de Deus. Ele não queria passar por aqui. Mas tanto que ele fala, faça conforme a sua vontade, Deus, Pai. Eu estou aqui para obedecer. Então, não era cansaço, senão ele dizia, para por aqui mesmo. Ele ia pedir para morrer de outra forma, né? Elias, ele está pedindo para morrer porque ele se sente inútil. Essa é a questão. Não é tão somente que ele procede, eu acho legal pensarmos que sim, ele possa estar cansado, apesar de que eu não acho que é a motivação principal, mas cada um aqui, Deus fala com você de alguma forma. Não penso que esse seja o motivo principal, né? Não é cansaço. É, de fato, você acreditar que aquele resultado era para ser conquistado porque você trabalhou por aquilo. E não é assim. A gente vai ver no final do texto que Deus vai falar, meu filho, tem mais 7.000, não é só você. A gente vê lá no capítulo 17 ele falando, conforme a minha palavra, sob a minha palavra. Só vai chover quando eu falar. Né? E aí a gente vai ver ele se queixando com Deus. Não vamos ver isso hoje mais, isso vai ficar para amanhã, por causa do tempo, que ficou aqui um pouquinho encurtado agora. Né? Mas ele vai dizer, só eu fiquei. E é mentira, porque o próprio Obadias já tinha dito que pelo menos 100 já existiam. Então, é porque ele colocou em si, depositou em si mesmo aquela autoconfiança que não procedia. Por quê? Porque a confiança que ele tinha que ter é somente em Deus. Lembra que uma vez eu comentei até com o EVG e falei, gente, o bacana da gente é que a gente não desanima. A gente vai lá, faz o núcleo, a pessoa fala, eu vou, amanhã eu vou, venha me buscar, eu vou. A gente vai lá e nem abre a porta para a gente. O que acontece? Semana que vem a gente vai lá de novo, bate na mesma porta, faz o mesmo convite cheio de ânimo. E a gente consegue acreditar, confiar na palavra do indivíduo que vai dizer, não, semana passada não deu, mas essa semana eu vou. E aí você faz o quê? Fica cheia de alegria, você fica confiante, você não fica desanimado. Aí você vai lá no dia seguinte, a peste não abre novamente a porta para você. Nem atende seu telefone. Então, e mesmo assim a gente está lá no fogo, a gente vai, confia, acredita. Então, não acredito. Por que a gente confia e acredita? Melhor dizendo, né? Vamos dizer, por que a gente vai lá, confia e acredita? Porque a gente entende que a gente é só um instrumento. Se fosse por nós, foi como a Adriana falou, não vou mais evangelizar meu cunhado, ponto. O cara passou uma vez por uma experiência de quase morte, Deus livrou ele, curou, limpou, deixou todo bonitinho, o cara não quis nada com Deus. Veio a mesma doença sobre ele, agora pior. Sabe que dá vontade? Não vou orar por ele. É a sua vontade. Mas só que não é a sua que prevalece, porque você sabe que a gente é só instrumento. Aí vai o Espírito Santo, fala com ela, não, minha filha, ore mais um pouquinho, insista. Então foi o que Acabe, ou melhor, Elias não teve dentro de si a confiança de quem estava executando a obra, de fato, não era ele. Ele era só um instrumento. Um instrumento poderoso, potente, violento? Sim, a gente vê em Lucas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Paloma trouxe esse texto aí. Perfeito. Se Paloma tivesse lido um verso acima, a gente ia entender o que foi dado. Foi dado conhecer a vontade de Deus. Ué,
E Elias recebeu exatamente isso. Conheceu a vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiro, foi proferir juízo sobre Israel, castigar Israel. A vontade de Deus depois foi abençoar Israel. Ele sabia. Mas não era ele. Era Deus. Entende? Então, não dá essa comparação de dizer que Jesus lá estava cansado, estressado, fadigado, desanimado, deprimido, decepcionado. Há quem diga, inclusive, que Filha, menos, não exagera também, não bota palavras que eu falei, né? Não. Eu vou botar essas palavras agora sobre Elias. Há quem diga que Elias estava deprimido. Eu me recuso a crer. Eu não consigo ver também depressão nele. Mas eu vejo que ele se sente inútil. Bom, talvez o deprimido se sente inútil, né? E pense isso. Mas há quem diga realmente, tem gente que defende essa ideia de que ele aqui ficou em depressão. Precisava de psicólogo, né? Enfim. Vou dar fala aí para Paloma, mas por hoje a gente para por aqui, pessoal, e a gente dá continuidade amanhã, que já está dando aí 10h30. Na verdade, eu queria ter a oportunidade de concluir. Eu não consegui concluir o capítulo? O 4. Vá, conclua o 4, eu acho que dá, tá de boa. Porque assim, a conclusão foi até uma coisa que eu escrevi, e que é o seguinte, que sabemos que nem todos, até eu escrevi isso, serão atingidos da mesma maneira que nós, ou que os outros eles vão entender a mesma mensagem. Mas o que importa mesmo para Deus é nós termos feito a nossa parte. Ou seja, a gente ter cumprido com a missão que Ele nos dá. E a boa notícia, essa notícia é muito boa, que está lá em Gálatas. Gálatas 6. É uma boa notícia, mas é uma exortação. Mas é uma boa notícia. Para esse povo que está na mesma condição que Elias, ou para até mesmo para nós, quando passamos por essa situação de estarmos ali batendo na porta e a porta não abrir. Eu digo isso na questão mesmo quando a gente está falando sobre Deus, quando a gente vai falar da palavra de Deus, vem aí no capítulo 6, no versículo Gálatas 9. 6? Gálatas 6. Pô, a senhora botou dúvida na minha certeza. Eu até fui olhar de novo na minha Bíblia aqui agora, se ela estava errada agora. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E se não houvermos desfalecido. E lá no 10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, a gente não pode se cansar. Elias não podia se cansar. Porque Deus nos compara, inclusive, como a semeadura, né? Que a gente planta a semente e a gente vai regando. E é isso, quando a senhora deu um exemplo que, assim, né? Deus é maravilhoso, porque complementou exatamente com essa finalização que eu ia fazer aqui, que quando a gente bate lá na porta da pessoa que a gente vai chamar, que a gente dá uma palavra ali, a gente regando, a gente planta a semente um dia, rega. E a gente tem diversas experiências. Nós temos a experiência de gente que realmente não quis, mas temos também a experiência de pessoas que já falaram tantos nãos e, de repente, a pessoa lá na igreja, você veio, fulano. Então, a gente foi semeando. Então, isso requer o quê? Paciência. E talvez faltou um pouco disso, até mesmo lá em Elias, dele entender que ele precisava ter a paciência. E como complemento, até porque, como complemento justamente sobre a paciência, a gente vai lá, e eu juro que é o último, lá em Hebreus 10, no versículo 36. Vou ler. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí não tem erro, né, gente?
A boa notícia é essa, que não tem erro. Porque se a gente tiver paciência, se Elias tivesse paciência e ele continuasse apenas fazendo a vontade de Deus, a promessa ele ia ser alcançada. E isso serviria para Elias, mas serve para a gente também. Fala, Maiana. O pessoal estava crendo que Paloma ia encerrar, viu? Você. Eu tinha levantado a mão junto quando ela levantou a dela também. Não, eu não concordo também com que o cansaço seja desculpa para nada. Porque teve uma pregação aí, o pastor falou que o nosso corpo, 100% de energia. A gente se cansa com 40%. Elias chegou nos 40% dele. Ele ainda tinha 60% para gastar. Ezequiel, hoje eu estava meditando algumas coisas, e Ezequiel fala que se Noé, Daniel e Jó vivessem nesses tempos, naquele tempo lá que ele estava falando, digamos que hoje, eles não salvariam nem os filhos dele, porque eles foram os únicos 3 justos. Jó sofreu sem causa, o próprio Deus fala que Satanás incitou ele a blasfemar contra Deus, a castigar Jó, fazer Jó sofrer sem causa nenhuma. Noé viveu 100 anos, lá, acho que foi 100 anos, né, construindo a arca. Ele ficou 100 anos construindo, mais ou menos, né, construindo a arca, no meio de um povo pagão que duvidava da fé dele, que ria, que zombava, mas ele continuava ali, fazendo o que Deus mandou ele fazer e ainda pregando para o povo. Não creio que nesse meio tempo ele estava lá só cuidando da vida dele, porque não é assim, não é para isso que Deus nos chama, só para salvar a gente, para salvar os outros também. Daniel, ele viveu 3 anos. Bom, vamos botar os primeiros 3 anos lá no palácio, sofrendo, passando por tudo aquilo ali, se submetendo a outros deuses. Ele, ainda que estivesse no palácio, ele foi condenado à morte por causa da fé dele, porque ele estava orando. Ele estava no... O rei mudou o nome dele. Mudou. Para Beltesazar, deu o nome dele segundo o nome de Deus. O nome dele honrava a Deus e ele foi lá e mudou tudo isso. E esse povo suportou. Eu ficava me perguntando por que quem vai voltar é Elias e Moisés? Vai voltar porque não fizeram o trabalho que tinha que fazer direito. Se eles tivessem concluído o trabalho como os outros fizeram, eles não iam voltar. Porque todo mundo que foi lá, padeceu o que tinha que padecer, fez o que tinha que fazer, honrou a fé, ou ainda que se perdesse no meio do caminho, fez o que tinha que fazer e não vai voltar. Esses 2 aí deixou o trabalho no meio do caminho. Moisés fez o que não era para fazer, Elias do mesmo jeito. Nunca é a desculpa, o sofrimento, o cansaço nunca é a desculpa. Nunca. Tem coisa Pensando, que é justificável, mas não é aceitável. pensando aí como Maiana falou, né, que eles vão voltar porque não concluíram o trabalho deles. Aí eu estou lembrando aqui que a igreja vai ser arrebatada, a gente não vai ter concluído nosso trabalho, né? Por isso que a gente volta depois para guerrear. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Cadê Paloma? Paloma indica aí uma pessoa para fazer oração. Vou ver. Dri. Pare de choro, rapaz. Recebeu a benção, quem muito é dado, muito é cobrado, viu? Fica aí reclamando, murmurando. Não vou mais te avisar da câmera, viu, do CPO, viu? Não vou mais te avisar. Passa a cara feia aí que eu não vou te avisar mais da câmera do CPO, viu? Você... Ai, Paloma falou, esqueci que ia falar para a Lília. Quando estivermos em off, eu vou contar, dona Lília. Quando encerrar aqui a gravação, eu vou contar. Nem contei. Não dá para encerrar, Adriana. Quando para a Adriana, ela esquece tudo. Dá um bug complicado. É a idade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui reunidas, meu Pai, terminando essa meditação, meu Pai, glorificando o Teu santo nome, meu Deus. Meu Deus, obrigado por estas palavras, obrigado por este ensinamento, meu Deus, que edificou a cada um aqui, meu Pai. E onde essa meditação chegar, meu Pai, vai edificar, meu Deus, aquelas pessoas que ouvir, que entrar nessa sala e assistir, meu Pai. Senhor, obrigado
Dá-nos uma noite de sono. Cuida de cada uma dessas mulheres aqui que está nesse propósito, meu Pai. Que, meu Deus, o Senhor venha, meu Pai, está nos nossos corações, está na nossa alma, nos preparando, meu Deus, para o dia, meu Pai, que iremos ser arrebatados deste mundo, meu Deus. Que iremos, Senhor, morar contigo, assim como Elias foi, mediante a cansaço, a desânimo, mas ele prevaleceu. Ele venceu, meu Pai. E nós também seremos vencedores e estaremos contigo, meu Pai, na tua glória. Ó Senhor, meu Pai, é maravilhoso, meu Deus, pensar que um dia estaremos, meu Pai, ao teu lado, face a face. É maravilhoso pensar, Senhor, que estaremos, Senhor, ouvindo o Senhor chamar o nosso nome. Pai, toma cada uma dessas mulheres aqui que se compromete, meu Deus, de fazer o propósito contigo, meu Deus. Meu Deus, toma, meu Pai, agora, nesse momento, cada pastor que está com os nomes ali, cada obreiro, cada evangelista, cada um deles, meu Pai, toma nas tuas mãos e fortalece, Senhor. Dá força, dá o alimento, assim como o Senhor, meu Pai, foi até Elias e deu o alimento. Ele comeu, meu Deus, ele se fortaleceu e conseguiu andar, meu Pai, quilômetros de distância. Então, meu Deus, fortalece os nossos bispos, fortalece os nossos pastores, suas esposas, os obreiros e os seus companheiros, meu Pai, aqueles que são obreiros e aqueles que não são também, meu Pai, mas fortalece cada um deles, meu Deus. Vai, Senhor, dá o teu alimento, o alimento, o pão da vida, meu Pai. Cada um deles, meu Pai, venha ser edificado. Sabemos isso, meu Pai, porque o Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus de propósito, Senhor, e não há propósito nosso que seja em vão, meu Deus. Não é para glorificar nós não, Senhor, mas engrandecer o teu santo nome, porque tudo que fazemos, meu Pai, é para glorificar a Ti, é para santificar a Ti, meu Pai, porque a nossa vida é Tua, a nossa alma é Tua, meu Pai, e tudo que fizermos, meu Pai, é para Ti. Pai, toma, Deus, Lília nas tuas mãos, que, meu Pai, cada vez mais o Senhor venha, meu Pai, cuidar dela, da família dela, meu Pai, porque ela traz para a gente, Senhor, o teu objetivo, meu Deus. Porque muitas das vezes, meu Pai, nós precisamos do solavanco. Precisamos, meu Pai, ouvir assim como Elias, meu Deus. Chegou ali, ficou desanimado, meu Pai. Muitas das vezes a gente se desanima, mas ela vem de lá para cá com um chicote, meu Deus. Mandado por Ti. Nós sabemos, meu Pai, que é por Ti, meu Deus. Então, meu Deus, cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Pai, é para glorificar o Teu santo nome. E aonde essa meditação chegar, em que ouvido chegar, vai ser para a pessoa certa, a pessoa que está precisando ouvir, meu Deus, as tuas palavras, meu Pai. Toma a nossa reunião de amanhã de manhã, Senhor. Glorificado seja o teu nome a todas que chegar, meu Pai, no horário na tua casa, meu Deus. Meu Pai, que nenhuma se atrase, que todos os nossos convidados estejam, meu Deus, lá para glorificar o teu santo nome. Que cada pessoa, meu Pai, que tiver, meu Deus, em algum lugar, meu Pai, precisando de uma voz, de uma palavra amiga, meu Pai, que ela venha, Senhor, escutar a tua voz, que ela venha, Senhor, um anjo venha estar lá, meu Deus. Toma, meu Pai, cada um que está no leito de hospital, cada um que está, meu Pai, nesse momento fazendo alguma cirurgia, algum procedimento. Meu Deus, que não sejam os instrumentos do médico, mas sim, meu Pai, o Teu Espírito Santo, meu Pai. Toma, meu Pai, meu cunhado também, meu Deus, que está naquele hospital. O rapaz que está dormindo com ele hoje, toma eles nas Tuas mãos, Senhor. Toma, meu Pai, a cada um que está em um leito de hospital, aquele que está jogado também na rua, meu Pai. Dá lá, Senhor, um cobertor. Vai, Senhor, meu Pai, são almas, Senhor. São almas, meu Pai. Toma essas almas nas tuas mãos, Senhor. Que da mesma forma, meu Pai, que a gente padece, que a gente chora por ver essas almas no mundo, meu Deus. Eu creio que o Senhor também chore, meu Pai, em ver que o Senhor não criou, não fez ninguém, meu Deus, para sofrer. O Senhor fez as pessoas, meu Pai, a cada uma, meu Pai, para glorificar o teu nome. O Senhor não povoou a terra em vão. O Senhor povoou a terra para glorificar o teu nome. Pena que o Senhor deu o livre-arbítrio, meu Deus. Pena que o Senhor deu o livre-arbítrio. Mas, meu Deus, vai lá, toma conta. Vai em cada canto. Toma a nossa evangelização de amanhã.
Toma a nossa reunião de CPO amanhã. Toma, Senhor, tudo que viemos fazer nesse domingo, meu Pai, seja para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor, meu Pai, venha ser manifesto na vida de cada um, que adentrar o teu templo, que ouvir a tua palavra, que ninguém venha sair vazio, que venha sair cheio do teu espírito, que venha sair cheio da tua plenitude. Aqueles que forem buscar a cura, que seja curado. Aqueles que forem buscar a libertação, que seja liberto, meu Pai. Toma essas vidas nas tuas mãos e toma cada uma de nós e as nossas famílias nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Por hoje é só.